Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma oportunidade de oração, estudo da palavra e expansão do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a sua família, primeiro encontro, transmitindo desde a região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou pastor distrital e dou a você as boas-vindas ao nosso encontro de número 420, nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Desde a última segunda-feira, 25 de novembro, estamos nesta série especial a respeito dos últimos dias, os dias que antecedem a volta de Jesus. E até a próxima sexta, dia 6, estaremos com mensagens especiais pré-gravadas para que você possa então continuar relacionando-se conosco durante meu período de férias. E a partir do próximo dia 9, segunda-feira, 9 de dezembro, estaremos novamente ao vivo. Então, vamos à reflexão do texto de hoje, um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2, verso número 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Hebreus, capítulo 2, verso número 10. Cristo, meus queridos, bate à porta de seu coração. Todos nós temos a oportunidade de ter Cristo pedindo entrada, pedindo licença para entrar em nosso coração, permitindo que possamos dar a Ele morada em nossa vida. E é interessante, porque isto faz a diferença num item muito essencial para o corpo de Cristo, as pessoas que dizem ter fé nele neste tempo que antecede a sua volta a este planeta. E falando a respeito, Ellen White, no texto de hoje, que tem este título, Cristo bate à porta de seu coração, lemos o seguinte: entre o povo de Deus não deve haver dissensão, discórdia e guerra de um contra o outro. Note, família Primeiro Encontro, veja, o destaque é: não deve haver dissensão, discórdia e guerra de um contra o outro. As forças da justiça devem ser uma unidade em seu conflito contra o mal. Todas as forças do povo de Deus devem dirigir-se contra as forças do inimigo. A vontade de todo filho de Deus deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. É interessante, não é? Porque exatamente naquele ambiente onde deveria haver mais unidade, mais oportunidade de trabalhar em consenso, muitas vezes esse é o ambiente onde existe mais dissensão, discórdia e intriga. E falando, infelizmente, da Igreja de Deus. Muitas das nossas igrejas têm como característica grupos separados, pessoas que se dão então o direito de simplesmente ignorar umas às outras. E esse não é o espírito que Deus espera das pessoas que se chamam seus representantes. Pelo contrário, Ellen White deixa bem claro aqui para nós: todas as forças do povo de Deus devem se dirigir contra as forças do nosso inimigo, e não entre nós que fazemos parte do corpo de Cristo. E eu repito o parágrafo: a vontade de todo filho de Deus deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Os vigorosos esforços de Satanás contra o bem e o terrível ódio de seus agentes contra os instrumentos de Deus
revelam a necessidade de união e harmonia entre as forças da justiça. Uma terrível luta está diante de nós. Aproximamo-nos da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, e aquilo que tem sido mantido sob controle será liberado. O anjo da misericórdia está dobrando suas asas, preparando-se para descer do áureo trono e deixar o mundo sob o controle de Satanás, o rei que escolheram, assassino e destruidor desde o princípio. E não precisamos fazer muito esforço para sentir que esse tempo já está aqui entre nós. À medida em que o mundo cada vez mais está mergulhado na indiferença, mergulhado na tristeza, na miséria, na corrupção, na violência, e esses sentimentos acabam invadindo até aqueles que fazem parte do povo de Deus. Essa discórdia, essas opiniões contrárias, um ranço, um ambiente um clima de dissensão, de indiferença, é terrível. E não há nada pior para o Evangelho do que um corpo dividido, uma casa dividida. Enfraquece o poder da pregação. Os principados e potestades da terra se encontram em amarga revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra todos aqueles que o servem, e logo, muito em breve, deve ser travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra deve ser o campo de batalha, a cena do combate final e da vitória final. Aqui, onde por tanto tempo Satanás guiou o povo contra Deus, a rebelião deve ser para sempre suprimida. Cristo veio à Terra em forma humana para que pudesse ser o capitão de nossa salvação, para que não fôssemos vencidos pelo poder de Satanás. E quando o inimigo pareceu ter obtido uma assinalada vitória sobre a justiça, Deus agiu com misericórdia e poder para frustrar-lhe os desígnios. Certamente, quando de fato parecia que tudo estava perdido, não é? Especialmente com a decisão errada dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, imediatamente o amor e a misericórdia de Deus entraram em campo e nós já tivemos a certeza da vitória de Cristo, uma vitória conquistada na cruz, pagando o meu e também o seu pecado, sem que ele tivesse pecado. Um preço inigualável, inestimável. E quem somos nós, então, para não aplicarmos em nossas vidas e oferecermos à vida do nosso semelhante esta graça e essa misericórdia, insistindo e muitas vezes em discussões tolas, em pontos de vista tolos, que podem ser totalmente negociados e chegado a um consenso? E com isso dividimos as forças e atacamos uns aos outros, ao invés de focarmos na guerra contra o nosso inimigo. O povo de Deus deve apresentar um audaz e decidido testemunho em favor da verdade, revelando os propósitos de Deus pelo testemunho exatamente da sua atitude, da sua fala, da sua atitude. É isso que precisamos, como povo de Deus, representar os propósitos dele, e não aquilo que nós achamos que é certo ou errado, e ainda discordando de outras pessoas. Quando nos consagramos a Cristo, Ele fala ao coração e enche o nosso coração com seu Espírito. Não temos tempo para lutar e contender entre nós mesmos. Não temos tempo para atuar com base em suposições ou acalentar preconceitos. É tarde demais para isso, pois Cristo está às portas. Pega a visão, família. Quando eu e você permitimos exatamente que o Espírito de Deus haja em nossa vida, a sua ação em nossa vida, e nós não temos tempo
nem disposição para ficarmos contendendo, lutando entre nós mesmos. Não há tempo para ficar fazendo suposições, acalentar preconceitos, porque sabemos, é tempo urgente de estarmos prontos e preparar outros para o encontro com Cristo, e não de ficarmos perdendo nosso tempo em discussões tolas. Existe uma realidade na sã doutrina. Não é um vapor que se esvai. A luz deve brilhar a partir da palavra de Deus. Deus chama o seu povo para que dele se aproxime e que ninguém se interponha entre Deus e o seu povo. Cristo está batendo a porta do nosso coração, procurando entrada. Vamos permitir que ele entre? Sim, queridos, essa é uma reflexão extremamente importante. A nossa postura gerando exatamente os frutos de pessoas que, apesar de origens diferentes, famílias diferentes, países diferentes, educação diferente, forma de educacional diferente, cultura diferente, não importa. Na diversidade, através da ação do Espírito, termos a capacidade de união que produz exatamente a certeza do propósito de Deus ser cumprido em nossas vidas. Há um pensamento muito interessante e de Rupertus Meidenus, e ele reflete o seguinte: Rupertus Meidenius, e ele diz assim: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, a caridade. Interessante, não é? Aquilo que é essencial, que é realmente primícia, princípio, unidade. Não precisamos discutir. Naquilo que não é essencial, temos liberdade para conversar, para chegar num acordo. E naquilo que é essencial e não essencial, quando não for possível que a sua opinião vença, caridade. Muitas vezes, abrindo mão da nossa razão, nós conseguimos chegar a um consenso em que os dois lados ganham. Então eu vou repetir, pense nisso na próxima oportunidade que você quiser discordar de alguém. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, a caridade. Será que você estaria disposta a permitir a entrada de Cristo em seu coração, a fim de que realmente a unidade no corpo do Senhor seja a nossa característica? Você aceita? Querido Jesus, mais uma manhã na sua presença. Mais uma manhã para refletirmos as últimas horas deste mundo, antes da tua volta, onde acreditamos que o fim deste mundo é apenas o começo para aqueles que estão buscando a semelhança com Cristo. Aqui estamos nós, nesta terça-feira, 3 de dezembro, refletindo sobre a necessidade da unidade na diversidade. Ajuda-nos. Infelizmente, como igreja, temos deixado a desejar. Temos tido dissensões, divisões, opiniões contrárias que têm afastado as pessoas. E nós deveríamos buscar estar cada vez mais unidos. E que esta unidade se reflita a começar pelos nossos lares, nossos casamentos, relacionamento com os filhos, pais. Uma unidade que se busca também em qualquer ambiente onde estejamos, no trabalho, na faculdade, na escola, mas principalmente no corpo de Cristo, a Igreja. Senhor, somos pessoas diferentes. O Senhor nos criou assim. Mas o Senhor quer que os diferentes participem de um mesmo corpo, em unidade. Um corpo cuja cabeça é Cristo.
E por ser Cristo, este corpo não pode apresentar divisões. Precisa estar todo focado na guerra contra o mal e na certeza da vitória alcançada na cruz. Então, Senhor, nos dê, naquilo que for essencial, a unidade, naquilo que não for essencial, a liberdade, e em ambas as coisas, a caridade, aprendendo muitas vezes a abrir mão do nosso ponto de vista em busca de um consenso, onde, de fato, a sua vontade seja revelada através das ações do corpo que representamos, o corpo de Cristo. Em tuas mãos, mais uma vez, este dia, com os desafios que estamos enfrentando, os queridos que estão na luta pela vida contra o câncer e outras doenças físicas, a depressão e outras doenças emocionais, problemas de relacionamento, no casamento, com os filhos, dentro das nossas igrejas, no trabalho, problemas relacionados à questão de emprego, questões financeiras, motivação, Senhor, para as coisas espirituais. Enfim, ajuda-nos, a fim de que sejamos cada vez mais semelhantes a Ti. Mas, por favor, que experimentemos a verdadeira motivação para sempre andarmos em unidade, aprendendo, através da maturidade cristã, a conviver com pessoas que pensam diferente do nosso pensamento, mas que sempre a vontade de Deus esteja em primeiro lugar nas decisões, e assim tenhamos capacidade de avançar cada vez mais em unidade, a fim de que possamos, de fato, dar crédito à pregação do Evangelho. Mais oração, mais estudo da palavra e mais unidade na expansão do Teu reino. Volte logo para nos buscar, perdoe os nossos pecados, entregamos este dia em Suas mãos, em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Seja esta terça-feira, 3 de dezembro, um dia de bênção na sua vida. Por favor, faça sempre o esforço pela unidade, pelo consenso. E assim, cada vez mais, estaremos contribuindo para a expansão do reino de Cristo. Unidade na diversidade. Opiniões diferentes que, pela graça de Cristo e pela maturidade espiritual, nos ajudam a andar sempre unidos. Amanhã estaremos juntos, mais uma vez, e eu espero você, lembrando sempre do mais importante: breve Jesus voltará. Um bom dia a todos.